O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que desobriga empresas de capital aberto de publicar seus balanços em veículos de comunicação impressos. As companhias, segundo o AMP, o farão apenas nos sites da Comissão de Valores Econômicos e no Diário Oficial da União. O presidente chegou a dizer nesta terça-feira que a medida é uma retribuição à forma como foi tratado pela imprensa durante a campanha eleitoral. Depois, em outro momento do dia, negou o caráter de retaliação. Zé Maria Trindade, você aí de Brasília sempre conta pra gente tudo que acontece, tudo que repercute aí pelos corredores da capital federal. O fato é que, dessa história toda, a única certeza, por enquanto, é que os jornais vão perder uma grana, né, Trindade? E se a gente associa isso a uma posição recorrente, contrária à imprensa do presidente, parece que a gente acredita na primeira parte do comentário dele, né? Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, quase R$1 bilhão. O presidente se comparou ao Deus Príapo, né? Talvez pelo tamanho da caneta, pela força da caneta, ele se comparou ao Deus Príapo. Mas olha, é o seguinte, demorou, uma medida que já é considerada antiga, a obrigação de publicação do balanço em um jornal de grande circulação ou regional, né? Isso já passou, todos os arquivos hoje são feitos de forma eletrônica, fica muito mais fácil a publicação dos balanços, que continuam sendo obrigatórios, né, a divulgação dos balanços nos sites da Bolsa de Valores e também nos sites das empresas, né? Da mesma forma, a transparência é a mesma. Agora, para um mercado que vem encolhendo, que é o mercado de impressos, isso aí é um golpe muito duro, né? Principalmente para os jornais regionais. Os jornais regionais que publicam os balanços têm ali uma receita considerada garantida e logo no início do ano. Este ano, todas as publicações já aconteceram, fica para o ano que vem, 2020, esse buraco no orçamento. O que não está certo é o presidente sugerir que tomou essa decisão de uma maneira vingativa, de uma maneira a retaliar os jornais. É isso que não está certo. Mas essa mudança, ela é uma realidade. Os jornais já não são mais a garantia de que vão continuar publicando e dando transparência. Essa transparência ela é até mais total por ser permanente, né, nos sites exatamente da empresa e da Bolsa de Valores. A transparência continua e eu considero até muito mais transparente. Sim, Zé, e nenhum problema quanto a isso. Poderia ver de todos os ângulos como uma coisa que é um sinal dos tempos. Isso poderia estar publicado nas mídias digitais, como é o caso aí do que vai acontecer a partir dessa mudança, dessa não exigência mais da publicação em veículos impressos. Mas, falando um pouco dessa estratégia, dessa tática já percebida desde muito do presidente, da polarização, do cerceamento de adversários que não rezam a sua cartilha, que não abanam o rabo, quer dizer, fica a impressão de que cada vez mais ele vai buscando minar ali quem pensa diferente, quem pensa de forma contrária. O problema é que o presidente deve saber que se esse grupo de adversários se transformar num grupo maior dos aliados, para ele vai representar um problema aí num futuro próximo, né? Deveria talvez ali, na minha modesta opinião, agir de uma maneira mais republicana, agir como um presidente de todos, né? E não só de um grupo que o elegeu. O corte foi muito brusco. Ontem o comentário era esse. Jornais aí da área econômica, eles terão dificuldades, terão que cortar gastos, né? Esses jornais especializados em matérias econômicas. Haverá sim, tem que cortar gastos, porque é quase R$1 bilhão, repito, de verbas que deixam de ir para esse setor. A expectativa era de que isso, num determinado momento, teria que acontecer. Mas a expectativa era de que isso acontecesse pausadamente e não abruptamente, como agora na medida provisória. Mas é indefensável, né? Atualização. O que não dá é para fazer esse escárnio em cima de um problema que se criou em outro setor. Eu acho que aqui é o caso da gente tratar primeiro da onda e depois da espuma, até porque eu vou concordar em gênero, número e grau com o Zé Maria. É correta a medida provisória que extingue essa obrigação imposta às grandes empresas para a publicação dos seus balanços em jornais impressos. Ela é uma medida liberal que mitiga a burocracia e reduz aquele malvado custo Brasil. Né? Então, inclusive é uma medida acertada até do ponto de vista ecológico, né? Pela economia de papel e resíduo que ela acarreta.
a publicação dos balanços, né, na imprensa é uma obrigação que encarece muito a operação dessas empresas. A gente está falando na ordem de milhões de reais, o Zé Maria até trouxe a ordem de bilhão de reais. Isso é recurso que poderia ser investido de forma muito mais produtiva nos próprios negócios e nos seus indivíduos, nos seus profissionais. Tem muita gente que está querendo fazer uma engenharia social e argumentando, não, mas o dinheiro ia para outro setor produtivo. Mas vamos lembrar que quando o dinheiro muda de mão, né, ele acarreta tributo. Então existe aí uma perda natural para a máquina burocrática. É uma forma muito menos eficiente. Você trocar esse dinheiro de mão é uma forma muito menos eficiente de você incentivar a economia. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente está falando de uma decisão correta pelos motivos errados, porque falar em retaliação é um despropósito, né? Isso não tem cabimento. Como não tem cabimento também a imprensa depender do governo. A gente quer o quê? Uma mídia independente, né? E independente não só do governo, mas que também não viva às custas de outros setores produtivos, né? A eficiência é uma regra de mercado, ela se impõe a todos nós aqui do setor privado e a gente não pode ter nichos privilegiados se sustentando aí com base em legislação especial, em subsídio e toda a sorte de intervencionismo estatal. Ademais, privilégios aí, né, regalias, né, para falar bem claramente, né, que devem ser cortadas. Me lembrei da notícia agora dos gastos com cartões oficiais aí, cartões corporativos aí, né, que atingiu um número, uma exorbitância, hein, Zé? Foi da ordem do quê? Chegou a bilhão ou não? Olha, Edgar, esses gastos com cartões, eles explicam aqui de que houve uma mudança. Olha, só para complementar aqui, Caio, as empresas, não só do governo, não só estatais, mas são obrigadas a essas publicações em jornais. Foram, né? Porque todos os balanços já foram publicados, não só estatais. E o ministro Paulo Guedes considera isso chiqueirinhos. E existem vários chiqueirinhos no Brasil que ele pretende ir acabando um a um. São cartórios, não cartórios tradicionais, mas grupos que se protegem ali em determinados setores através de legislação velha. Eu digo, essa história dos cartões corporativos, eles foram idealizados... Quanto foi a cifra, Zé? Eu acho que é perto de 6 bilhões de reais, né? Somando todos os cartões... Sim. São vários ministérios, né? E eles são gastos ali imediatos, de deslocamento. O problema é que tem gastos sigilosos, né? Você não precisa confirmar onde você gastou. Para um governo que se propõe austero, seria um bom ponto de corte interessantíssimo aí, inclusive para demonstração política para a população de que realmente ele está agindo como ele pregou durante campanha, enfim. Eu digo, não é a primeira vez que isso é publicado, e a explicação é de que é preciso ter, sim, um nível ali de gastos sigilosos, né, mas não desse nível, no governo. E que o cartão ele é até muito mais prático e objetivo, porque quando se usa o cartão, sabe-se exatamente do que gastou e é fácil de rastrear, né, uma modernidade. Só que há exageros e a dificuldade maior de explicação é exatamente isso. É o discurso que levou o atual presidente ao Palácio do Planalto. Aí é que mora a diferença. E aí também o argumento de que antigamente se despistava os gastos de cartão com outros gastos e agora não, todos de uma só vez. Valeu, Zé. Essa mamata vai acabar, Zé. Lembra dessa frase? Só que não. A mamata continua firme e forte na casa dos milhões. Valeu, Zé. Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Muito bom dia a todos.